Paz e graça, amados irmãos, antes de mais nada queria agradecer a Deus por estar na sua presença e na vossa presença. Senhor e Pai, obrigado por este momento na tua presença e na presença de seus amados filhos e meus irmãos. Pai, agora peço que continues connosco, nos ajudando e a vivendo e abrindo os nossos olhos para poder entender a tua palavra e continuar a espalhá-la e a vivê-la, Pai. E dá-nos força, Pai, pois Tu és o nosso socorro bem presente e a nossa força, a nossa fortaleza. É o que eu te peço e agradeço, Jesus, em Teu nome, que vives e reinas para sempre. Amém e amém. Amados, queria-vos pedir que em vossas orações se lembrassem do povo de Israel e de Jerusalém e de mim, depois também a fazer esse trabalho, que muitas vezes me vou abaixo, muitas vezes fico perturbado. É normal que fique um bocado assim, não é? Amados, queria-vos pedir, vos pedir assim, que em nome de Jesus, tudo o que eu tivesse a dizer que não esteja com a palavra, de acordo com a palavra ou com o assunto, em nome de Jesus me digam, pois também sou homem para errar. Amados, também vos queria mandar abraços para todos vocês, sem exceção, especialmente para o pastor Luís Correia, e para o seu filho Samuel Correia, para o Elias Correia e para o pastor Luís Rocha. Amados, muita gente nós temos aí visto como é que é de explicar aí na internet, às vezes documentários ou vídeos, pessoas que dizem ter visões. Para mim isto é um bocado complicado falar assim, mas a gente não sabe, não é? Mas segundo o que na palavra de Deus diz, como eu falo nisto porque nós sabemos que o inimigo muitas vezes se faz passar por anjo da luz. Não sabemos quem diz a verdade ou quem diz a mentira. Mas muitas vezes vimos aí, ou vídeos, como eu já cheguei a assistir, perdão, da verdade revelada, do inferno, ou essas coisas assim. Nós devemos ter, como é que eu hei de explicar? Cuidado com isso. Ou pessoas que já tiveram visões disto assim, sabe? É assim, eu na minha opinião acho que devemos ter cuidado com isso. Vigiar, pedir direção a Deus a ver se é verdade ou não. Não quer dizer que esteja a chamar as pessoas mentirosas porque não sei, porque não tenho provas. Mas as pessoas a dizerem que veem o que veem por das imagens que são mostradas, temos que ter um bocadinho de noção por isto. Primeiro de tudo, nós podemos ver na palavra de Deus que diz, não sei, acho que é Paulo que diz, que os que morreram em Cristo, esses ressuscitarão primeiro. Ou seja, aí podemos ver que os que morreram em Cristo, ou seja, dá a entender, aqui Paulo dá a entender que ainda estão os que morreram agora, ou que morrerão agora, nesta altura, e mesmo antes, devem estar antes, não estou a falar antes da vinda de Jesus, não, estou a falar depois da morte e ressurreição de Jesus. Dá a entender que ainda estão a dormir. Segundo o que nós vemos muitas vezes na palavra. Quando Jesus diz que quando ele vier, todos aqueles que estão a dormir serão despertarão e serão postos diante de si. E não só, muitas vezes também podemos ver que, como é que eu vou explicar? Podemos também ver uma coisa, que os demónios também, quando vamos a ver, quando Jesus expulsava os demónios, eles diziam que ele era o Cristo, o Filho de Deus, e que os ia atormentar. Muitas vezes, quando Jesus ia os expulsar, eles já o denunciavam. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Deus, vieste nos atormentar. Ou seja, nós aí podemos ver uma coisa. Podemos ver que os próprios demónios, como é que é de explicar? Os próprios demónios já os denunciavam. Como agora também sabemos que há, e também havia antes de Jesus, as bruxas, adivinhações e etc. Para mim está a ser complicado falar um bocadinho, porquê? Porque Jesus também disse, toda a blasfémia contra o Filho do Homem será perdoada.
Mas toda a blasfêmia contra o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, não será perdoada. Daí que eu estou com um bocado de receio de falar nisto. Mas também temos que ver um bocadinho. E também há uma outra passagem, que é a que eu vou ler, que podemos aqui ver e pensar e meditar, que é em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e versículos do versículo 16 ao versículo 18, que diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, indo nós à oração, nos chegou ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, e a qual adivinhava e, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Aqui podemos dizer, amados, a jovem ganhava, como é que eu posso dizer? A jovem ganhava lucros, adivinhando as coisas para a pessoa, ou neste caso para os seus senhores. Mas quando via a Paulo, ela dizia que anunciava que aqueles homens, neste caso Paulo e os que estavam com ele, anunciavam o caminho da salvação, que eram servos do Deus Altíssimo. Com Jesus os demónios faziam o mesmo. Até que Paulo se indignou. Ele disse: em nome de Jesus Cristo eu te ordeno, sai dela. Aqui podemos dizer uma coisa, amados. E depois mais para a frente podemos dizer aqui uma coisa. A escrava foi livre do espírito maligno, neste caso do espírito de adivinhação. Agora ela deixou de dar o lucro que dava aos seus senhores, e então os seus senhores a rejeitaram. Ou seja, aqui podemos dizer uma coisa, amados. Aqui o inimigo usa quem ele quer, infelizmente também. Até crianças, jovens, ou mesmo que não as use, mesmo que as crianças e jovens não queiram, os adultos, ou quem o inimigo usar, pode os incitar a que isso aconteça. E isto é uma coisa que nós devemos pensar, devemos ter cuidado e tentar ajudar essas pessoas. Porquê? Se realmente não for de Deus. O que nós podemos também, o que podemos realmente ver se é de Deus ou não, é como Gamaliel disse no conselho, antes de Estevão ter sido entregue nas mãos deles. Gamaliel, quando disse que apareceu Teudas, e apareceu mais 400 homens, mas quando Teudas foi morto, eles dispersaram. Quando apareceu Judas, o Galileu, acho que foi Galileu, morreu ou foi preso. Todos os seus seguidores dispersaram. Depois apareceu outro qualquer e morreu e desperdiçou. E desperdiçaram os seus seguidores. E então depois Gamaliel disse que se fosse da origem humana, para os deixar andar, porque ficava por aqui ou por ali. Mas se fosse da origem de Deus, para deixarem estar, porque iriam se ver lutando contra Deus. E foi o que eles realmente fizeram, lutaram contra Deus. Agora, aqui podemos ver isso assim da mesma maneira. O inimigo é lutar contra nós, mas nós temos que estar vigilantes. Porque muitas vezes o inimigo usa até mesmo crianças, sem sabermos. Temos que pensar bem nas coisas. Temos que ver as coisas, pedir direção. E porquê que o diabo usa as crianças, muitas vezes, ou adolescentes? Porque sabe que nós vamos dar valor a elas. Sabe que nós vamos dar-lhes ouvidos. Porque são crianças. São seres inocentes. Amados, daí que nós temos que ver, orar, pedir direção, saber se é verdade. E se não for, ajudar aquela criança
adolescente, jovem. Nós sabemos que o diabo é sujo. E muitas vezes, amados, como aqui podemos ver, tanto aqui como em várias passagens, os demónios denunciam e denunciavam quem era seguidor de Jesus. E nós temos que ver isso, temos que meditar isso, porque, como a palavra de Deus diz, aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. E também diz que quando Jesus viesse, todos os que morreram, tanto bons e maus, iriam aparecer diante da sua face. Por isso significa que todos nós e os que estão mortos ainda estão a dormir. No juízo final, a quem é que vão acordar? Eu penso isto. Se eu estiver errado, que Deus me perdoe. Mas também, como diz também, Jesus disse que quando ele viesse no seu trono de glória, aí também lhe apareceriam todos. Então aí é que podemos ver que ele é que vai os acordar todos. Agora ainda estão todos. Mesmo aqueles que o mataram, mesmo os fariseus, quem sabe, esses ainda estão a dormir. Agora, esses vídeos, essas coisas, às vezes pode ter vindo de um sonho que eles pensaram alguma coisa que não é, pode vir do subconsciente, ou pode ser alguma imaginação, não sei. Atenção. Ou pode ter sido algum demónio que revelou e eles pensavam que era algum anjo, não sei. Penso eu. Mas se eu estiver errado, que Deus me perdoe. E como aqui li esta passagem de Atos dos Apóstolos de 16 a 18, é de se ver e pensar e meditar. E de outras passagens. Que Deus vos abençoe, hoje e sempre.